Os trabalhos estão reabertos. Vamos passar agora à apreciação do projeto de lei de número 9.893 de 2007, de autoria do prefeito municipal Ari Fossi, que altera o símbolo de vencimento do cargo de diretor-presidente do IPREJUM, o Instituto de Previdência do município de Jundiaí. O projeto está em discussão. Em discussão, em votação. Com 10 votos pela aprovação, 5 senhores vereadores ausentes, e essa presidência aqui regimentalmente não vota, o projeto está aprovado. Vamos passar agora à apreciação do projeto de lei de número 9.703 de 2007, 9.702 de 2007, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que altera a Lei 3.233 de 88 para permitir ao munícipe substituição de árvore nos casos que especifica. O projeto está em discussão. Com a palavra o seu autor, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Eu recebi hoje algumas ligações e até conversei com alguns vereadores. O Carlão também recebeu ligações de munícipes preocupados com este projeto, senhor presidente. Por exemplo, a dona Cibele, do Jardim das Tulipas, que ela imaginaria que teríamos, através dessa lei, se aprovada, uma supressão, um abatimento de árvores desenfreada. E a ideia do projeto não é esta. O mérito é substituir árvores que realmente necessitam. Nós até vamos ler aqui a justificativa do nosso projeto. Entendemos que diversas vezes faz-se necessário a retirada de árvores plantadas em locais inadequados, como passeios públicos de fronte de entrada ou saída de veículos, enfim, locais que colocam em risco a integridade física e causam danos e prejuízos aos munícipes. Por muitas vezes deparamos com árvores plantadas inadequadamente, danificando calçadas, impedindo a passagem e o bom funcionamento de equipamentos públicos, prejudicando a estrutura de imóveis, a iluminação pública, ou seja, trazendo transtornos à população. Todavia, esta iniciativa tem o intuito de precaver a retirada indiscriminada e desnecessária de árvores. Porém, após constatada a necessidade, propomos que seja feita a substituição da espécie removida a fim de manter o equilíbrio ambiental. E eu gostaria ainda... Uma parte, nobre vereador. Pois não, nobre vereador. O próprio parágrafo 1º do artigo 3º, do item 3 do artigo 5º, diz: no local da retirada de qualquer espécie deverá ser feito o replantio imediato. Então, não é questão de suprimir só por suprimir. Perfeito. O projeto garante que no local seja replantada uma nova árvore, ou seja, naquela calçada, como Vossa Excelência bem disse, está de frente à garagem, ou ela está podre, ou danificando o passeio ou muro, você remove, mas você planta uma outra ali nas proximidades. Perfeito, nobre vereador Carlão. Me concede uma parte, vereador? Pois não, inclusive, eu acho que foi bem redigido o projeto, porque no artigo 4º, o projeto já diz que serão, que não se aplica a este artigo as espécies arbóreas declaradas imunes de corte, que são aquelas espécies que estão em extinção. Então, eu acho que tudo isso se aplica à questão da APA, né? Mas o que nós não podemos mais é ter que conviver com essa questão que a todo momento pessoas nos pedem a retirada de árvore, a poda de árvores, e a gente não consegue em função, muitas vezes, de haver a necessidade aí de se fazer solicitações junto a outra instituição, e fica cada vez mais difícil. Eu acho que esse projeto vem a tentar e minimizar todas essas questões. Parabéns, vereador.
Obrigado, nobre vereadora, doutora Silvana. E é importante lembrar, como Vossa Excelência bem lembrou também, os responsáveis pela realização da substituição de árvores. Não poderá qualquer munícipe, qualquer pessoa, ela mesma já ir retirando uma árvore, de forma alguma. Conforme diz a emenda de número 1 ao projeto, o transplante, a supressão, a poda de árvores, a intervenção em suas raízes serão realizadas mediante autorização do órgão municipal responsável pela arborização urbana, servidores, empresas ou profissionais autônomos especializados, designados ou autorizados pelo órgão, soldados do Corpo de Bombeiro, funcionários da Defesa Civil, nos casos emergenciais, comunicando o órgão responsável no prazo de 15 dias, esclarecendo os motivos do serviço, ou seja, da supressão. Senhor presidente, nobres pares, visto desta grande necessidade, de nossa necessidade, por ter uma população de árvores já um tanto avançada, um número grande, com plantio inadequado, é que eu venho pedir o apoio para a aprovação deste importante projeto, que eu repito, que é para preservar o equilíbrio do nosso meio ambiente. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Val. Agora continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discuti-lo, houve um engano. O pastor Roberto Conde quer dar a sua contribuição no projeto de lei em questão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu assisti semana passada na televisão uma reportagem de um homem que faleceu com a queda de uma árvore, lá em São Paulo. Até esqueci de comentar com o vereador Val. E essa árvore, o detalhe, ela já havia sido podada. Ela havia sido podada e um senhor passou perto dessa árvore, com essas chuvas, né, que nós sabemos do mês de dezembro, janeiro, são intensas, fortes. Então, foi uma fatalidade? Foi, mas poderia ter sido evitado, uma vez que essa árvore, ela foi feita inúmeras podas, e foi constatado que não foi suficiente, né? As podas que essa árvore sofreu, acabou enfraquecendo a árvore, porque a gente, na audiência pública que teve aqui, o responsável disse que fazendo a poda soluciona o problema, e a gente vê que nesse caso a poda fez com que aquela árvore caísse, e um senhor de 50 e poucos anos acabou perdendo a vida, e a esposa, para aumentar o sofrimento, ela passava pela rua e viu o corpo lá estendido, quando foi ver, era do marido. Isso foi semana passada em São Paulo. O senhor me permite uma parte? Permito. Quero parabenizá-lo, e o senhor disse muito bem que poderia ser evitado. Então, o projeto, ele visa, o mérito desse projeto é a integridade física de nossas pessoas, né? Recentemente, no mês passado, o senhor me fez lembrar, eu vi a reportagem através dos nossos jornais, que 3 grandes árvores caíram aqui em nossa cidade, em Jundiaí, agora, no último vento forte que tivemos aqui em Jundiaí. Uma árvore, me parece, caiu sobre um carro, uma casa, e outro sobre os postes. Graças a Deus que ainda, e espero que não aconteça, nenhum acidente fatal e não machucou ninguém. Obrigado. Eu imagino que o senhor, vereador, fez um estudo, né, para elaborar esse projeto, e a gente vê que várias avenidas aqui de Jundiaí, importantes, como no caso do Dr. Cavalcante, eu mesmo já averiguei, não sou um especialista na área, mas a gente vê que aquelas árvores ali da Dr. Cavalcante, até são árvores antigas, muitas estão apodrecidas, e a prefeitura só se limita a podar o galho, achando que isso vai resolver o problema. Então, esse projeto é interessantíssimo, e ele tem que ser colocado em prática, porque é uma questão até de preservar, como o senhor bem colocou, o cidadão. Perfeito. Esperar acontecer uma tragédia como a de São Paulo, e agora? E aquela vida que foi ceifada? E é interessante a visão do senhor, se o senhor me permite, que Curitiba, Itatiba, Campinas, já saíram na frente e estão fazendo essa substituição dessas árvores que já estão aí avançada a idade. Agora eu queria ver os ambientalistas, né? Perfeito. O que eles falam a respeito disso, né?
Então, a ideia do projeto é conservar as árvores, só que estas árvores elas já estão sofrendo, porque estão sendo sufocadas por concretos e morrendo, e ainda trazendo risco a nós, não precisam ser substituídas. Então, eu vou votar favorável a esse projeto, né? A gente vê que precisa, sim, esse projeto ser aprovado e que a fiscalização funcione também, que a Prefeitura crie órgãos para poder detectar aonde estão as árvores com perigo de queda e causar dano às pessoas que por ali passam e também a automóveis e as calçadas, né? Porque as árvores, a gente sabe, já foi falado, têm destruído muitas calçadas. Essa é a palavra do vereador pastor Roberto Conde. Muito obrigado, pastor Roberto Conde, pelas suas considerações. Vamos passar agora a palavra do vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, líder do PSDB, que se encaminha à tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val, que altera a lei 3.233 de 88 para permitir ao munícipe a substituição de árvore nos casos que especifica. Vereador Val, quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, até porque, vereador, nós temos o plantio que o munícipe fez em frente à sua casa, que ele pensou, ele foi lá para Santos, falou assim, olha, eu vou pegar essa mudinha que eu acho bonita e vou levar para a minha cidade. Foi no sítio, trouxe aquela mudinha e pôs ali. Hoje virou uma árvore enorme, né? Então, a árvore é importante para a natureza, para todos nós, mas ela hoje, ela causa esses transtornos. Não é uma árvore adequada para a calçada, né? Ela não está adequada para o convívio ali nas calçadas, nos próprios públicos. E vou dizer mais, vereador, há 20 e poucos anos atrás, a própria prefeitura fez um plantio desordenado em nossa cidade, de porte grande, de árvores com porte grande. Então, hoje está insuportável. Nós estamos vendo casos aí, a natureza é implacável realmente, né? Nós estamos vendo o caso de árvore cair em cima dos carros, de árvore cair sobre os munícipes, as pessoas, e tendo até vítimas fatais. Uma parte, vereador. Tem uma parte, vereador. Eu estou vendo o senhor contar, lembrei até da história de Joãozinho e Maria, mas estou vendo que o prefeito Ari Fossi, na verdade, está colhendo aquilo que o Benassi plantou lá atrás na primeira gestão, que é uma família de agricultor mesmo. Vossa Excelência não tem razão nessa questão, porque era um outro prefeito, vereador, não era o Benassi, não. Eu até tenho provas disso, porque no Tamoio foi feito um plantio, em todas as calçadas do Tamoio, e era obrigatoriedade naquela época, viu, presidente? Chegava, porque eu tinha um comércio, e chegou lá o pessoal da prefeitura e falou, nós vamos plantar árvore aqui em frente ao seu comércio. Eu falei, planta na divisa, pelo menos, do lote. Não, tem que plantar aqui. E plantou aquela árvore ali. E hoje, vereadores, essa árvore está enorme. Essas árvores estão enormes no Tamoio. E não são árvores adequadas para as ruas, para nossas calçadas. Essas árvores são árvores de grande porte. Hoje não se faz mais isso. O secretário Walter, do atual prefeito Ari Fossi, tem lá o viveiro, e ele manda plantar essas árvores também, e as árvores são adequadas para os dias de hoje. Então, eu só queria deixar registrado o meu voto favorável, vereador Val, meu voto será favorável, e dizer que realmente nós precisamos rever a situação das árvores na nossa cidade mesmo. Conceda uma parte, vereador. Então, pelo que eu estou entendendo sobre esse projeto, viu, nosso companheiro pastor Conde, sobre a árvore que de tanta poda amoleceu a raiz, caiu, enfraqueceu. A proposta do vereador Tico também, as árvores não adequadas para as calçadas, simplesmente extermina. Substitui. Substitui, vereador. E o que faria? Nos casos que seja importante substituir, vereador. E essas árvores, corta, mata e põe outra? No caso, vereador, se a árvore tiver
em vias de fato, de cair em cima de casa, cair em cima, eu acho que tem que ser feito sim. Nós temos que defender a natureza realmente, mas também temos que defender o cidadão. E na calçada, o que não está acontecendo é isso, o cidadão está em segundo plano, né? Então, nós temos aqui uma reserva ecológica, a Serra do Japi. Ali tem que ficar intocável, aquilo tem que ficar intocável, né? Os condomínios novos têm que ter sim área verde, todos os lugares têm que ter área verde. Agora, é um absurdo que caia um tronco de árvore na cabeça de alguém e não poder cortar aquela árvore. Então, não dá. Nós temos árvore aí que está em vias de fato de cair e não pode ser cortada. Então, eu sou favorável que se remova essa árvore e se plante outra no local. Tá? Então a gente está fazendo justiça com a natureza também. Só que estaremos fazendo justiça com o ser humano também. Eu acredito então que nós temos que examinar, fiscalizar melhor a fiscalização. Porque se estão prontas para cair, alguém não passou para verificar. Eu confio bastante no trabalho do engenheiro China. Ele até tem ponto que nós discutimos, ele é chato no sentido, quando se fala numa árvore, ele manda, ele examina e faz com que o cidadão perceba que é um ser vivo. Está vivo, não pode mexer. Então, eu acredito que falta fiscalização. Essa sim, que está pronta para cair, nós não podemos deixar cair em cima de ninguém. Agora, as demais, lamentavelmente, nós temos que suportar, porque não se mata nada que esteja vivo. Muito bem, vereador. Eu também sou... permite uma parte, não, vereador? Pois não, vereador. Eu até estudando, conforme disse o pastor Roberto Conde, quando estava na elaboração do projeto... Vereador Val, eu gostaria, se Sua Excelência puder... Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente, devido ao tempo. Então, senhor presidente, quando eu fiz o estudo, na elaboração do projeto, eu pesquisei na internet e alguns grupos seríssimos, ambientalistas, inclusive internacionais, eles dizem assim: se é para podar uma árvore, não plante, porque é um ser vivo, como o nobre vereador está dizendo. Um ser vivo não se corta, não se fica mutilando ele vivo, pelo contrário, se preserva. No entanto, plantamos árvore nessa cidade e a podamos, e nós, vereadores, é que pedimos para que se desraize. E agora estamos defendendo aqui, é vivo, não se pode suprimir. Quer dizer, está como se estivesse doente no hospital. O dia que essa árvore morre, a gente tem que falar descansou, porque ela está sofrendo, nós a estamos mutilando. Então é nesta linha de pensamento do vereador Cachan, que tem toda a razão. Devamos programar, planejar o plantio da árvore e plantar a árvore para que não se precise estar mutilando ela, porque ela é um ser vivo, merece respeito, portanto estar num lugar não sufocado por concreto, mas planejado o seu plantio. Obrigado, vereador Val. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Eu vi que o tema começou a aprofundar e eu gostaria de ver ainda, depois de votado o projeto, tudo um debate sobre essas questões entre o Cachan e o pastor Conde, que eu gostei do debate, acho que vai enriquecer muito essa história de vida, de morte. Não, inclusive questão de ordem. Questão de ordem, vereador Cachan. Não, inclusive as falas do nobre autor do projeto me deixou um pouco até mais preocupado. Eu gostaria até que ele repetisse o que os ambientalistas disseram, que se plantou não poda. Absurdo, né? É a mesma coisa o nosso cabelo, se cresceu não corta. É lamentável, acho que alguma coisa está errada. Vamos prosseguir então na discussão de ordem. Com a questão de ordem do vereador Tico. Eu só queria saber, presidente, pela questão de ordem, então devo encaminhar a Vossa Excelência. O vereador Cachan é favorável que pode as árvores, mas que não corte as árvores. Será que é isso? Não há dúvida. É isso? Não se mata um ser vivo. Então corta o braço do ser humano, mas não tem problema nenhum. Presidente, só para terminar, acho que a coerência está no meio, está no centro, presidente. Nós temos um problema grave na nossa sociedade. As pessoas vêm até o vereador e pedem para cortar uma árvore porque está quebrando a calçada, para cortar uma raiz porque as pessoas estão caindo na rua. Senhores idosos não conseguem andar nas calçadas. Então, nós temos que realmente, senhor presidente, ter uma coerência quando se fala
em calçadas em nossas cidades. Nós já resolvemos o problema da calçada e agora temos que resolver o problema das árvores. Então, sou favorável, vereador Val, ao projeto de Vossa Excelência, votarei favorável. Questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Zé Questão Galvão de ordem. Braga Campos. Concedo a questão de ordem, vereador Zé Minha Antônio questão de ordem é sobre o que o nosso companheiro Tico falou em plenário, que quando o munícipe chega ao vereador e pede para podar, para cortar isso daí. O vereador consciente, que eu acredito que eu seja, eu deixo bem claro, cortar não prometo, podar a gente pede. Agora, se cortar, é feito um levantamento se a árvore está condenada ou não. E se cortar a raiz, a calçada é por sua conta, você tem que fazer a calçada. Então não tem que se amedrontar e falar que não pode. Não pode. Somente com uma autorização. São os engenheiros agrônomos que sabem o que podem fazer. E nós, o vereador, apenas pede. Perfeito, vereador Zé Antônio Cachan. Passo a palavra agora, então, ao vereador José Carlos Ferreira Dias para discorrer no projeto de lei número 9.702 de 2007, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, do vereador Val. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei do nobre companheiro 9.702 altera a lei 3.233/88 para permitir ao munícipe substituição de árvore nos casos que especifica. E digo mais, senhor vereadores, eu quero aqui, referente às palavras de algum dos nobres companheiros, todos nós sabemos da árvore ou das árvores da vida, principalmente na vida do homem, não é verdade? A importância para o equilíbrio da vida, tá? Quando se fala do efeito estufa, da chuva ácida, da poluição do ar, não podemos deixar de notar e apontar a importância das árvores. Contudo, é preciso avaliar cada situação para não convivermos com situações desconfortáveis, em virtude de leis que para o presente se apresentam inadequadas. E tem mais, senhor presidente e senhores vereadores, eu acho que cortar uma árvore aleatoriamente, sem dúvida que ela seja comprometida, é um crime contra a natureza. É um crime contra a natureza. Contudo, deixar de cortar uma árvore, quando por alguma razão coloca em risco a vida do indivíduo ou de uma coletividade, em razão da sua idade ou da sua localização, e além de tudo, a imprudência. Desta maneira, ao conciliar a importância da árvore com a importância da vida como um todo, a norma legal tem necessário e urgentemente que sofrer alterações. Como está contida no presente projeto, para contemplar o princípio, ou que seja fundamentada o bom senso da administração pública. E digo mais, senhor vereador, pela sua iniciativa, eu fico pensando, a nossa cidade de Jundiaí, ela já é carente do plantio de árvores.
nós temos ruas, avenidas, que não tem sequer uma árvore plantada. Agora, eu não sou contra o projeto de Vossa Excelência, vereador, porque nós precisamos implantar nesta cidade um plantio de árvores de porte pequeno, que não dá muita raiz, que é as raízes que prejudicam as calçadas. E hoje nós temos exemplos nesta cidade de alguns tipos de árvore, igual o ipê amarelo, o ipê rosa, o ipê roxo, que não estoura o concreto das calçadas, com uma certa idade. E digo mais, a árvore, ela ficou mesmo para fazer a manutenção na árvore, a poda. Porque, como diz o vereador nesse momento, o cabelo do ser humano tem que ser cortado mesmo. Tem algum que não gosta, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e tudo bem. Agora, eu fico analisando referente ao projeto de Vossa Excelência, para a remoção de uma árvore, no qual hoje nós temos árvores com mais de 50 anos, senhor presidente. Não vou muito longe, senhor vereador, na rua Fernão Dias, Paz, Leme. Eu acho que é um crime muito grande a remoção de uma árvore, de uma vida que está ali, não pede para ninguém para dar o fruto, as flores, a sombra. Vereador José Dias, para concluir, por gentileza. Eu concluo, senhor presidente. Então, eu fico pensando, não sou contra o projeto, mas, Jesus, tudo aquilo que nós temos hoje em cima da terra, que está aí presente aqui, nos nossos olhos, que são essas árvores com mais de 50 anos, que tal isso daí ser retirado, removido? O que será desse prédio? O que será de nossas vidas? Então, portanto, eu posso até votar no projeto de Vossa Excelência, para que é feito um trabalho daqui para frente, desde quando não removam nenhuma árvore, se ela esteja correndo risco para o ser humano, ou doente esta árvore, não faço questão, mas uma árvore que ela tem condições de sobreviver mais alguns anos, eu, com certeza, meu voto é contra. Como o tempo... Antes de conceder a questão de ordem para Vossa Excelência, eu consulto ao vereador se já encerrou a fala, vereador. Senhor presidente, com a delicadeza da Vossa Excelência, com certeza está super encerrada. Muito obrigado, vereador José Dias, pelas suas considerações. O projeto continua em discussão e eu, então, concedo a questão de ordem ao vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Apenas para dizer ao nobre companheiro, vereador José Dias, que, segundo a colocação dele, as árvores cinquentenárias, centenárias, o projeto já prevê aqui, no parágrafo 4º, não se aplica este artigo às espécies arbóreas declaradas imunes de corte, através de lei municipal ou federal, por motivo de localização, raridade ou beleza, até mesmo as portas-sementes. Então, o vereador José Dias pode votar favoravelmente, com tranquilidade, que a lei já prevê a proteção destas árvores. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Val, pelas suas considerações. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira. Com a palavra, o vereador Julião. O vereador Marcelo Gastaldo puder me emprestar o projeto, senhor presidente. Tomou conta do projeto das árvores, o vereador Marcelo Gastaldo, como engenheiro. A Giovana, ele é favorável à preservação da... A Giovana, vereador Julião, assessora do vereador Adilson Rosa, está ali aguardando o encerramento desta votação para o prosseguimento da sessão de hoje. Eu não tenho dúvida, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de me manifestar a respeito do projeto de lei de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freire, número 9.702, que procura alterar a lei 3.233 de 88 para permitir ao munícipe substituição de árvore nos casos que especifica. Senhor presidente,
se eu fosse olhar pelo meu lado, que me diz de preservação da vida animal, da vida vegetal, eu votaria contrário a esse projeto. Sem sombra de dúvida e sem medo de errar. Mas, lendo o projeto, relendo e até pedi a suspensão dos trabalhos para esclarecer algumas dúvidas, algumas pessoas me ligaram, até o vereador Val citou aqui, a Cibele, que deve talvez ter ligado, talvez para os 16 vereadores, foram uma das pessoas que me ligou. E eu, senhor presidente, já tinha minha opinião formada de votar favoravelmente, desde o início das discussões nessa matéria, onde nós tivemos uma audiência pública, onde o engenheiro Carlos Alberto de Moraes deu uma aula a todos que aqui estiveram a respeito não só da árvore, mas da legislação pertinente e do que cabe. E se a gente se ativer ao projeto, a gente vê que ele procura não o corte puro e simples da árvore, mas a substituição dessa mesma árvore. E eu, vereador, vou fazer aqui uma proposta para que a gente acrescente uma emenda, porque me faltava alguma coisa ainda não me completava para poder votar com tranquilidade esse projeto. Eu acho que cabe uma emenda a respeito dessa questão da substituição da árvore, da responsabilidade ser imputada aonde você fizer esta remoção por motivos de necessidade, por estar causando transtorno ao passeio público, por estar com problemas no subsolo, que é muito sério. Algumas árvores, elas estrangulam a água, o esgoto, a própria rede pública de captação de águas pluviais, o gás, que nós estamos encanando gás na nossa cidade. Mas deveríamos colocar uma emenda, vereador. E fiz questão de vir falar, porque faltava, e ouvindo os debates aqui acalorados, me veio. Vamos imputar a responsabilidade de que a manutenção desta árvore, se não implicará em multas pecuniárias ao munícipe que fizer a remoção desta árvore. Porque eu me lembro perfeitamente que o Carlos Alberto de Moraes, o nosso querido China, disse que se plantam muitas mudas e poucas vingam na nossa cidade. Não na nossa cidade, isso a gente está falando de Jundiaí, porque aqui estamos. Mas a partir do momento que você tiver o munícipe como responsável, tenho certeza, porque a minha que plantei na porta da minha casa, quando para lá mudei, em março de 93, hoje ela é frondosa. 14 anos, e ela é uma bela árvore que dá sombra e frutos. Tem uma parte, não, vereador Caixão. Como que pode prever? O senhor falou que plantou e dá fruto hoje. Amanhã o senhor muda, vai o vereador Marcelo morar na sua casa, como que ele pode ser responsável por um ato que você fez, que o senhor fez, sem autorização dele? É difícil, gente. O senhor não, acho que não conseguiu compreender a minha fala. Vai responsabilizar quem? Eu estou dizendo da pessoa que pede a substituição de uma árvore. Então, se o vereador Marcelo Gastaldo quiser comprar minha casa, podemos negociar.
Estamos abertos à negociação. Nem sabia que ele estava procurando uma morada. Mas se o vereador Marcelo Gastaldo adquirir a minha residência e achar que aquela árvore que eu tenho lá está podre, ou está causando dano, ou está prejudicando, e tem necessidade da sua retirada, ele será responsável pela que será plantada em substituição. Eu estou dizendo da árvore que venha a ser substituída. Eu não sei nem se é possível. Então, solicito ao vereador Val que, ou peçamos a presença do departamento jurídico para ver da possibilidade, ou adiamos mais uma vez esse projeto e fazemos um estudo em cima disso, senhor presidente. Sei que já extrapolei o meu tempo, mas é devido a uma proposta feita da minha parte, né, para que a gente realmente pudesse votar com muita tranquilidade um projeto que eu acho que pode trazer muitos benefícios, mas, ao mesmo tempo, nós vamos correr o risco de trazer alguns ou muitos malefícios para o município de Jundiaí. Então, acho que nós temos que votar plenamente consciente de que a gente não vai estar criando algo que, na aparência, pode ser bom, mas na sua execução não é. Questão de ordem. Questão de ordem. Estou encerrando por aqui, senhor presidente, a minha fala. Muito obrigado, vereador Julião, pela compreensão. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa, logo após o vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, a ideia do vereador Júlio César de Oliveira é uma ideia até que interessante, mas é uma ideia complicada de se colocar em prática. O senhor imagine que a maioria das árvores, assim entendo, né, quase que a totalidade, elas são plantadas para o lado de fora da casa. É complicado você responsabilizar o cidadão por algo que está para fora da casa dele. Eu estou falando isso porque no Jardim Marambaia, que é um loteamento que saiu no Santa Gertrudes, aconteceu isso. Se plantou muitas árvores. Cada frente de residência, ou melhor, cada divisa de residência, se plantou uma árvore. E a própria molecada, os meninos que vão para a escola, às vezes eles passam, chutam a árvore, quebram a mudinha ali, né? Então, como é que você responsabiliza o dono da casa porque passou um garoto na rua e quebrou aquela muda de árvore, né? Então, nós temos que tomar um cuidado para não criar um imbróglio aí maior do que parece. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori, logo após o vereador Julião. Senhor presidente, quero fazer uma sugestão, se for parar a sessão, alguma coisa para ver, que pegue a transcrição da fala do vereador Zé Dias, que ele debruçou sobre o projeto e ele fez um encaminhamento muito bom. E acredito que se a gente pegar esse encaminhamento que o vereador Zé Dias fez, com certeza tirou todas as dúvidas e a gente vai poder votar com tranquilidade, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Gerson Sartori, pelo prestígio ao trabalho intelectual realizado pelo vereador Zé Dias no decorrer dessa semana para a consecução de sua fala aqui no dia de hoje, que causa no plenário uma certa vontade de aprofundar a discussão. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu entendo a colocação do vereador Adilson Rosa, concordo com a colocação do vereador Adilson Rosa, mas acho que a partir do momento que houver, né, a obrigatoriedade para que uma árvore ali seja colocada, o munícipe passa a ter um pouco mais de carinho e respeito pela árvore que está sendo feita. Então, acho que dá para a gente pensar. Não sei qual a forma de punição, concordo com o vereador Adilson Rosa, não é de fácil execução, mas acho que nós podemos e devemos tentar, porque senão fica muito difícil. Daqui a pouco nós estaremos partindo para tirar muitas árvores e o não plantio nós estaremos, em vez de melhorarmos, piorando a qualidade de vida do nosso município. Muito obrigado, vereador Julião. Com a palavra, então, agora, para a discussão no projeto, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Projeto de lei número 9.702, de autoria do vereador Anivaldo Ramos de Freitas, para permitir ao munícipe substituição de árvore nos casos que especifica. Na verdade, senhores, na audiência pública que tratou
da questão deste tema, foi possível dirimirmos algumas dúvidas, mas, de fato, nós que moramos no meio urbano, sabemos o que é conviver com problemas, né, diversos problemas ocasionados por árvores. Nós sabemos também que a Prefeitura tem a sua responsabilidade na manutenção de áreas verdes em todas as regiões, para dar conta da permeabilidade do solo, para que isso não é só problema do cidadão que plantou a sua árvore, tem que ter um planejamento para isso. E eu resolvi usar a tribuna porque eu estou com uma preocupação. Eu tenho visto aqui posturas assim, até inflexíveis por parte da administração. Na audiência pública, o engenheiro China, que estava aqui, foi contundente em algumas afirmações, no sentido de poda, no sentido do controle. Por outro lado, eu tenho me deparado na região onde eu moro, que eu observo com mais frequência, caminhões da Companhia Piratininga, que encostam lá o seu equipamento, porque eles têm o alcance, né, aquele caminhão especial, e podam, sem qualquer critério da Prefeitura, sem qualquer orientação, decepam parte de árvores, que assim, esteticamente ela fica feia, e acredito que ela perca grande parte da sua função, porque eu duvido que existe um engenheiro agrônomo, alguém da área, acompanhando as ações da Companhia Piratininga. Então, nós temos que ter pesos iguais. O cidadão convive lá com aquela raiz na sua calçada, que é também decepada de quando em quando, vai lá, a gente viu na discussão das calçadas, o que acontece com as raízes nos passeios públicos. Para mim, isso já é um grande motivo para resolver, porque se a raiz está daquele jeito e as pessoas estão tentando sanar de alguma maneira, a permeabilidade está comprometida. Então, eu acho que a função da árvore também deixa de ter a função inicial dela, que era dar uma sombra e captar a água da chuva. Então, eu acho que nós temos já temos dentro da administração mecanismos aí de algum controle, e a lei só vem reforçar e legitimar o que é feito hoje de uma maneira meio burocrática e sem um amparo, sem uma referência. Então, eu sou favorável à aprovação desse projeto, porque já existe um cuidado. Aqui está bem delimitado quem é que vai poder pleitear, não significa que vai ter o pedido atendido, não significa uma devassa, mas também me preocupa o fato da administração parecer não ter muita coerência no sentido de fiscalizar. Então, a Companhia Piratininga e outras que possam, mesmo o Corpo de Bombeiros, que vá retirar alguma árvore ou vá condenar alguma árvore, a Prefeitura tem por obrigação acompanhar e não fazer de uma maneira aleatória, como parece que está sendo feito. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado, vereadora Marilena Negro. Eu lembro aos senhores vereadores que em 3 minutos a sessão irá cair. Se nós não fizermos a apreciação desse projeto nesse momento, nós iremos fazer a discussão e não teremos a oportunidade de fazer a apreciação, porque a sessão cairá às 2h48 da tarde. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Carlão. Eu iria fazer uso da tribuna, mas eu queria só acrescentar as palavras da ilustre vereadora Marilena Negro, que realmente o projeto ele restringe a questão dos cortes aleatórios, ou seja, ninguém vai ficar cortando e substituindo aleatoriamente. Mas queria lembrar que tanto na audiência pública como em várias inserções desse vereador junto ao setor de Parques e Jardins, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, ao lado do 839, Rua Dom José Gaspar, em frente ao 202, na Vila Rio Branco. São árvores plantadas na ocasião, não pela Prefeitura, que está causando sérios transtornos, já foram podadas várias vezes as raízes, pessoas de idade já caíram, ali próximo ao cartório de registro civil na Marechal Deodoro, que é 839, a pessoa tem que sair pela rua para poder transitar, uma vergonha, e depois ainda falar. E são árvores, inclusive, que estão podres, estão apodrecendo. Então, nesse sentido, dizer que o projeto é bom, vou votar favoravelmente. Questão de ordem, senhor presidente.
Essa presidência iria sugerir aos senhores vereadores que antes de nós fazermos a concessão de mais questões de ordem, nós fizéssemos a apreciação do projeto, porque a ordem do dia se encerra às 14h48, ou seja, em 1 minuto. Se nós não fizermos a apreciação da sessão do projeto nesse momento, esse projeto não será apreciado este ano, somente entrará na sessão do ano que vem. Senhor presidente, a dúvida do Julião foi tirada? Ele pediu jurídico e tudo? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Caixão. Não, eu só queria considerar, já que ele mencionou várias ruas das cidades aí, eu acredito também que as árvores frutíferas, aí sim, a prefeitura poderia tomar mais cuidado. Eu vou citar, por exemplo, o canteiro central da Samuel Martins. A maior parte que causa perigo ali são árvores frutíferas, no caso, mangueiras, outras coisas mais. Então, sim, a fiscalização teria que ser permanente mesmo, e é coisa, então, que tem que ser revista. Porque as precauções a prefeitura tem. Agora, eu não posso... Caiu? Com a compreensão de Sua Excelência, vereador Zé Antônio Caixão. Já foi, já 48. Não há prazo para que nós façamos a votação hoje. Questão de ordem, senhor. Agradeço a vossas excelências pela compreensão. No entanto, só poderemos apreciar o projeto numa outra sessão que não a do dia de hoje. Questão de ordem, vereador Val. Eu só gostaria de agradecer aos nobres pares pelo grande estudo sobre o debate sadio no projeto, e que a população que vem nos pedindo esse projeto, inclusive, muitos que acompanharam, né, e que tenham paciência, e vamos agradecer aos nobres pares que foram favoráveis, e o Caixão, que nos deu tempo hábil para pensar ainda mais e debater mais sobre o projeto. Que a população saiba aí que o Caixão nos deu a oportunidade de debater mais este projeto da substituição de árvore. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Val. Minha questão de ordem, por favor, fui mencionado. Questão de ordem por ter sido mencionada, não há vereador dúvida. Zé Antônio Caixão. Nós trouxemos aqui o engenheiro responsável, conforme o nosso companheiro Julião nos disse aqui, foi uma aula espetacular, só que não aprendemos nada do que ele falou, então. Então não adiantou nada. Se a aula foi boa, nós vamos repetir de ano. É um projeto polêmico, temos que prestar muita atenção, porque ser vivo não pode mexer. Muito obrigado, vereador Zé Antônio Caixão. Vamos fazer o registro da presença para o início do grande expediente. Questão de ordem, presidente. Somente com o registro da presença, Perfeito. vereador Julião, eu concedo a questão de ordem a Vossa Excelência, já adiantando que, para o grande expediente, nós deveremos ter uma fala mais rápida dos senhores vereadores, já que contaremos com 40 segundos para cada senhor vereador inscrito para o uso da fala no grande expediente. Muito obrigado pela compreensão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Com 13 senhores vereadores presentes, com 14 senhores vereadores presentes, 2 senhores vereadores ausentes, tem a palavra o primeiro orador inscrito, o vereador Zé Antônio Questão Caixão. de ordem. Questão de ordem, vereador Julião. Eu vou aumentar talvez o tempo de fala aí, senhor presidente, pediria ao senhor a gentileza de retirar o meu nome do grande expediente. Nós dividiremos então os 40 Pela ordem, segundos de senhor Vossa presidente. Excelência pelos 15 vereadores. Pedir a Vossa Excelência que retire o meu nome do grande expediente. Já são Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito, Vamos aumentar. solicito a retirada, por gentileza, também da minha palavra, senhor presidente. Está retirada a fala do Questão vereador de ordem, Doca, senhor presidente. da vereadora doutora Silvana. Para retirar o meu nome também, senhor presidente. Retirar o nome do vereador Carlão Kubica. Está acontecendo com o Carlinhos, viu?
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Ana Antonelli. Em virtude de ter apenas 40 segundos para fala, também retiro meu nome da lista. Obrigado. Questão de ordem, senhor Existe presidente. consenso para a retirada geral dos senhores vereadores do nome do grande expediente? Existe. Havendo, estão então todos dispensados da fala. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Marilena Só a Negro. título de esclarecimento, como a sessão acabou inconclusa com os requerimentos, eu gostaria de saber se o senhor acatou um requerimento que fiz à presidência pedindo informações ao executivo em função da prioridade aí que eu estou dando para o tema das verbas para o HU, da falta de prestação de contas. Se o senhor for acatar o meu pedido, eu deixarei de fazer o ofício diretamente à prefeitura. Eu solicito à senhora vereadora Marilena Negro que proceda o ofício diretamente à prefeitura, em razão de nós termos um requerimento em duplicidade na presidência exposto aqui para a avaliação do plenário, que eu havia indeferido este requerimento. A minha dúvida é essa, senhor presidente, porque ele consta da pauta como requerimento à presidência. No caso, se o senhor tivesse acatado, eu iria retirá-lo do plenário. E fiquei em dúvida. Mas como a retirada não foi feita anteriormente ao término da sessão, o requerimento foi indeferido e permanece essa a posição da presidência. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Marlena Negro. O presidente reitera o convite para a audiência pública de número 80 a ser realizada amanhã, dia 12 de dezembro de 2007, com início às 9 horas da manhã. O primeiro item é o projeto de lei de número 9.882, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a doação à DAE-SA, água e esgoto de área pública situada no bairro Currupira, em Gordadouro, para implantação de empreendimento habitacional para abrigar moradores da área de ampliação da represa de acumulação. E o segundo item a ser apreciado em audiência pública é o projeto de lei de número 9.710, de autoria do prefeito municipal, que institui a política municipal de habitação. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Eu estou estranhando o PT ultimamente, estão dispensando até o grande expediente. Mas 40 segundos? Por que 40 segundos? Não, ele não ia colocar a mais para você 40 segundos. Com 13 senhores vereadores presentes e 3 senhores vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.